Capítulo 3. Lição 2. Para que alfabetização financeira? Em 1990, meu melhor amigo Mike assumiu o império de seu pai e está fazendo, de fato, um trabalho melhor do que o seu pai. Encontramo-nos uma ou duas vezes no ano, no campo de golfe. Ele e sua mulher são muito mais ricos do que você possa imaginar. O império de Pai Rico está em grandes mãos e Mike está agora preparando seu filho para ocupar seu lugar, tal como seu pai nos preparou. Em 1994, aposentei-me aos 47 anos de idade e minha mulher, Kim, tinha 37 anos. Aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim. Quer dizer que, se não houver mudanças cataclísmicas, inesperadas, podemos trabalhar ou não, e nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inflação. Acho que isso representa a liberdade. Os ativos são suficientemente grandes para crescerem por si próprios. E é como plantar uma árvore. Você a rega durante anos e então, um dia, ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então, a árvore lhe proporcionará sombra para o seu prazer. Mike optou por dirigir o império e eu por me aposentar-me. Sempre que faço palestras, as pessoas perguntam o que lhes aconselho. O que elas deveriam fazer? Como começar? Há algum bom livro que eu possa recomendar? O que elas deveriam fazer para preparar seus filhos? Qual é o segredo do sucesso? Como é que eu ganho milhões? Nessas ocasiões, sempre me lembro de um artigo que me deram certa vez. Ele dizia mais ou menos assim: os homens de negócios mais ricos. Em 1923, um grupo dos nossos maiores líderes e homens de negócio mais ricos participou de um encontro no hotel Edgate Beach, em Chicago. Entre eles estavam Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente, Samuel Insull, presidente da maior empresa de energia elétrica, Howard Hobson, presidente da maior empresa fornecedora de gás, Ivan Kreuger, presidente da International Mac, uma das maiores empresas da época, Leon Fraser, presidente do Banco Internacional de Compensações Financeiras, Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Arthur Cotton e Leslie Livermore, dois dos maiores especuladores de ações, e Albert Felle, um membro do gabinete do presidente Reagan. 25 anos depois, 9 deles, os listados anteriormente, terminaram como se segue. Schwab morreu sem um centavo, depois de viver 5 anos de empréstimos. Insull morreu falido em um país estrangeiro. Kreuger e Cotton também morreram falidos. Hobson ficou louco. Whitney e Albert Felle tinham acabado de sair da cadeia. Fraser e Livermore se suicidaram. Duvido que alguém possa dizer o que aconteceu realmente com aqueles homens. Se você olhar na data da reunião, 1923, foi antes do crash da Bolsa de 1929 e da Grande Depressão, o que, desconfio, deve ter tido grande impacto sobre esses homens e suas vidas. O interessante é isso. Hoje, vivemos em tempos de mudanças maiores e mais aceleradas do que esses homens vivenciaram. Imagino que nos próximos 25 anos deverão registrar-se auges e quedas incomparáveis aos enfrentados por eles. Estou muito preocupado pelo fato de que gente demais se preocupa excessivamente com dinheiro e não com a sua maior riqueza, a educação.
Se as pessoas estiverem preparadas para serem flexíveis, mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, elas se tornarão cada vez mais ricas ao longo dessas mudanças. Se elas pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem a inteligência financeira é dinheiro que desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que na vida o que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. Todos ouvimos histórias de ganhadores de prêmios da loteria que eram pobres, enriqueceram subitamente e voltaram a ser pobres. Ganharam milhões e logo estão de volta ao ponto de partida. Ou histórias de atletas profissionais que aos 24 anos ganharam milhões de dólares ao ano e aos 34 estão dormindo debaixo da ponte. Hoje de manhã, enquanto estou escrevendo isso, o jornal conta a história de um jovem jogador de basquete que 1 ano atrás era milionário. Hoje, ele diz que seus amigos, seu advogado e seu contador levaram todo o seu dinheiro. Está trabalhando em um lava-carros por um salário mínimo. Ele tem apenas 29 anos. Foi demitido do lava-carros porque se recusou a tirar seu anel de campeão enquanto trabalhava. E por isso, sua história chegou ao jornal. Ele estava lutando por sua reintegração, alegando dificuldades para sobreviver e discriminação. O anel era tudo o que lhe restara. Afirmava que se isso fosse retirado, ele desmoronaria. Em 1997, sei de muitas pessoas que estão se tornando milionários instantâneos. É a volta dos loucos anos 20. Embora fique feliz de ver que as pessoas se tornam cada vez mais ricas, só posso advertir que, no longo prazo, não importa tanto quanto você ganhou, mas o quanto você conservou e por quantas gerações isso é conservado. Partindo desse princípio, quando as pessoas perguntam como o Senhor começou, ou diga-me como ficar rico rapidamente, elas frequentemente ficam muito desapontadas com minha resposta. Eu simplesmente lhes digo o que meu pai rico me falou quando eu era um moleque. Se você quiser ficar rico, você precisa de uma alfabetização financeira. A ideia era martelada na minha cabeça toda vez que nos encontrávamos. Como já disse, meu pai, instruído, destacava a importância da leitura de livros, enquanto meu pai rico destacava a necessidade de dominar os conhecimentos das finanças. Se você quer construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir sólidos alicerces. Se você vai construir uma casa no subúrbio, tudo que tem que fazer é assentá-la numa laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir o Empire Build State sobre uma laje de 15 centímetros. Nosso sistema escolar, por ter sido criado na época agrária, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer fundamento financeiro. Um dia, insones e endividados no subúrbio, vivendo o sonho americano, elas decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começam a construir do arranha-céu. Sobem rapidamente e logo, em lugar de um Empire State Building, temos a torre inclinada dos subúrbios, de volta às noites insolenes. No meu caso, e no de Mike, quando adultos, as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. É bom recordar que, diferentemente no Brasil, nos Estados Unidos, os subúrbios
são os locais de moradia da classe mais abastada. Agora, vejamos a contabilidade. É possível um dos assuntos mais áridos do mundo. E pode também ser o mais confuso. Mas se você quiser ser rico, pode ser o assunto mais importante. A questão é como pegar um tema entediante e confuso e ensiná-lo a crianças. A resposta é simplifique. Comece por ensiná-lo por meio de figuras. Meu pai rico construiu uma sólida alicerce financeiro para Mike e para mim, já que éramos apenas crianças. Ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro, e então, anos mais tarde, meu pai rico começou a incluir números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada porque precisa disso. E ele tem que controlar um império de $1 bilhão. Eu não sou tão sofisticado porque meu império é menor. Contudo, ambos partimos do mesmo alicerce simplificado. Nas páginas que se seguem, apresentarei as mesmas figuras simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, esses desenhos ajudam a orientar dois garotos na construção de uma grande riqueza embasada em fundamentos sólidos e profundos. Regra número 1. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você deseja ser rico, isso é tudo o que você precisa conhecer. É a regra número 1. E é a única regra. E isso pode parecer absurdamente simples, porque se tem ideia de quanto é profunda. A maioria das pessoas tem dificuldade financeira porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. As pessoas ricas adquirem ativos. Os pobres e a classe média adquirem obrigações, pensando que são ativos. Quando o pai rico explicou isso para Mike e para mim, pensamos que ele estava brincando. Aí estávamos quase adolescentes, esperando pelo segredo do enriquecimento, e essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. O que é um ativo? Perguntou Mike. Não se preocupe agora, disse o pai rico. Deixe a ideia amadurecer. Se você puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. E simples. Por isso é que se presta atenção. O senhor quer dizer que tudo o que precisamos conhecer é o que é um ativo? Compará-lo e ficaremos ricos? Perguntei. Pai Rico balançou a cabeça afirmativamente. É tão simples assim. Se é tão simples, por que é que todos não ficam ricos? Perguntei. Pai Rico sorriu. Porque as pessoas não sabem distinguir um ativo de um passivo. Lembro de ter perguntado: como é que os adultos podem ser tão ignorantes? Se é tão simples, tão importante, por que todo mundo não procura descobrir a diferença? Pai Rico levantou apenas alguns minutos para explicar o que eram ativos e passivos. Já adulto, tive dificuldade em explicar isso a outros adultos. Por quê? Porque os adultos são mais espertos. Na maioria dos casos, a simplicidade da ideia escapa aos adultos porque eles foram educados de maneira diferente. Eles foram educados por outros profissionais instruídos, como banqueiros, contadores, agentes imobiliários, planejadores financeiros e assim por diante. A dificuldade está em levar os adultos a desaprender ou tornar-se outra vez criança. Um adulto inteligente frequentemente se sente diminuído ao prestar atenção em uma definição simplista. Pai Rico
Acreditava no princípio SE. Simplifique, estúpido. De modo que ele simplificou as coisas para os dois garotos e lhes deu uma sólida base financeira. O que provoca confusão? Ou como algo tão simples pode parecer tão enrolado? Por que alguém compraria um ativo que na verdade era uma obrigação? A resposta está nos conhecimentos básicos. Pensamos em alfabetização e não em alfabetização financeira. O que define se algo é um ativo ou um passivo não são as palavras, de fato. Se você quer ficar rico realmente, procure as palavras ativo e passivo no dicionário. Sei que um contador pode achar boa definição, mas para as pessoas médias não faz sentido. Mas nós, adultos, muitas vezes somos orgulhosos demais para admitir que algo não faz sentido. Quando éramos garotos, Pai Rico falava: o que define um ativo não são as palavras, mas os números. Se você não puder ler os números, você não pode distinguir um ativo de um buraco no chão. Na contabilidade, dizia Pai Rico, não importam os números, mas o que os números contam. E como as palavras. Não são as palavras, mas as histórias que elas contam. Muitas pessoas leem, mas não entendem muita coisa. É a chamada compreensão da leitura. E todos temos habilidades diferentes no que se refere à compreensão da leitura. Por exemplo, recentemente comprei um novo aparelho de vídeo. Junto vinha um manual que explicava como fazer gravações. Tudo que eu queria era gravar o meu programa preferido numa sexta-feira à noite. Quase fiquei maluco tentando ler o manual. Nada no meu mundo é tão complexo quanto programar a gravação de vídeo. Eu li as palavras, mas não entendi nada. Eu tiro 10 no reconhecimento das palavras, mas tiro 0 na compreensão. O mesmo acontece com a maioria das pessoas quando se trata de demonstração financeira. Se você quer ficar rico, você tem que ler e entender os números. Ouvi meu pai rico repetir isso 1000 vezes. E também aprendi. Os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média adquirem obrigações. Aqui está a maneira de distinguir ativos de passivos. A maioria dos contadores e profissionais das finanças não concorda com as definições, mas esses desenhos simples foram o início de uma base financeira sólida para dois garotos. Para ensinar a pré-adolescentes, Pai Rico simplificou tudo durante anos, usando tantos diagramas quanto possível, o menor número de palavras possível e nenhum número. Irei explicar agora o padrão do fluxo de caixa de um ativo através desse diagrama que está presente no livro. Existem, então, 4 quadrados. 2 embaixo, um ao lado do outro, um está escrito ativo e o outro está escrito passivo. Acima desses 2 quadrados, existe um quadrado escrito despesa e acima da despesa, um quadrado escrito renda. Existe uma seta que sai do quadrado ativos para o quadrado renda. A caixa de cima demonstra uma demonstração de renda, muitas vezes chamada de demonstração de lucros e perdas. Mede renda e despesas, dinheiro que entra, dinheiro que sai. O diagrama inferior é um balanço. É chamado de balanço porque representa o equilíbrio entre ativos e passivos. Muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre a demonstração de renda e o balanço. O entendimento dessa relação é vital. A principal causa da dificuldade financeira está simplesmente no desconhecimento da diferença entre um ativo e um passivo. É a confusão decorrente da definição das duas palavras. Se você quer uma lição de confusão,
Busque no dicionário as palavras ativo e passivo. Isso pode fazer sentido para contadores formados, mas para as pessoas comuns parece estar escrito em mandarim. Você lê as palavras da definição, mas o entendimento verdadeiro é difícil. Como disse anteriormente, meu pai rico dizia para 2 garotos que ativos põem o dinheiro no seu bolso. Simpático, simples e útil. Agora um outro desenho que está escrito: esse é o padrão do fluxo de caixa de um passivo. No mesmo quadro, que é onde está escrito 2 quadrados, na primeira linha, ativo e passivo. Acima um quadrado escrito despesa e acima da despesa um quadrado escrito renda. Uma seta que sai de passivos vai para a despesa e some. Da despesa ela segue, sai do quadrado despesa e não vai mais para conexão nenhuma. Agora que ativos e passivos foram definidos em diagramas, podem ficar mais fácil o entendimento das palavras. Um ativo é algo que põe dinheiro no meu bolso. Um passivo é algo que tira o dinheiro do meu bolso. Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, passe a vida comprando passivos. Se é o desconhecimento dessa diferença que provoca a maior parte das dificuldades financeiras na vida real, o analfabetismo, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras. Se as pessoas têm problemas com as finanças, existem dados que elas não podem ler. Sejam palavras, sejam números, alguma coisa não está sendo compreendida. Os ricos são ricos porque eles possuem níveis de alfabetização superior ao das pessoas com dificuldades financeiras. Se você quer ficar rico e conservar a sua fortuna, é importante ser alfabetizado do ponto de vista financeiro, tanto em palavras como em números. As setas nos diagramas representam o movimento do dinheiro, ou fluxo de caixa. Números apenas dizem pouco. Do mesmo modo, com palavras apenas dizem pouco. É a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela história. A história de onde para onde o dinheiro está indo. Em 80% das famílias, a história financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir, não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos no lugar de ativos. Por exemplo, esse é o padrão de fluxo de caixa de uma pessoa pobre ou de um jovem que ainda mora com os pais. E aí nós temos um gráfico. Embaixo está escrito ativo e passivo. No lado esquerdo superior escrito emprego. No lado direito superior, um quadrado escrito renda contra cheque. Abaixo escrito despesas. Impostos, alimentação, aluguel, vestimentas, diversão e transporte. E existe uma seta que sai do emprego, passa no quadrado renda contra cheque, desce para o quadrado despesas e some do quadrado. Vai para frente e some do quadrado. Esse é o fluxo de caixa de uma pessoa da classe média. Emprego, a seta sai, passa em renda, passa em despesa, vai para passivos, volta para despesas e desaparece. Emprego, renda contra cheque, despesa, impostos, imobiliário, alimentação, roupa, diversão. Ativos, está em branco, e passivos está escrito hipoteca, imobiliário, empréstimo ao consumidor, cartão de crédito. Esse é o fluxo de caixa de uma pessoa rica. Ativos vai para a renda. O mesmo quadradinho, só que a seta sai de ativos e vai para renda. O que seria renda? No quadrado renda, você pode preencher com dividendos, juros, renda imobiliária, royalties. No ativos, você tem ações, títulos, promissórias, imóveis, propriedade intelectual.
Todos esses diagramas estão obviamente bastante simplificados. Todos têm despesas de subsistência necessárias, como a necessidade de alimentação, moradia, vestimentas. Os diagramas mostram o fluxo de caixa na vida de pessoas pobres, da classe média ou ricas. E esse fluxo de caixa que conta a história. É a história de como as pessoas lidam com o dinheiro e o que fazem depois que têm o dinheiro em mãos. Comecei apresentando a história dos homens mais ricos dos Estados Unidos porque quis ilustrar a falha no pensamento de tantas pessoas. A falha é considerar que o dinheiro resolverá todos os problemas. É por isso que me arrepio quando ouço as pessoas perguntando como ficar ricas rapidamente ou por onde começar. Muitas vezes ouço: estou endividado, por isso preciso ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro nem sempre resolve o problema. De fato, pode até aumentá-lo. O dinheiro muitas vezes põe a nu nossas trágicas falhas humanas. É como um holoforte sobre o que não sabemos. É por isso que, com muita frequência, uma pessoa que tem um ganho súbito de dinheiro, uma herança, um aumento salarial ou um prêmio na loteria, volta rapidamente ao mesmo ponto. Ou até pior, ao caos financeiro em que se encontrava antes de receber esse dinheiro. O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que o aumento de dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesas. Como se diz popularmente, um louco e seu dinheiro fazem uma grande festa. Repeti inúmeras vezes que vamos à escola para adquirir habilidades acadêmicas e profissionais, ambas muito importantes. Na década de 1970, quando eu frequentava o segundo grau, se alguém fosse bem-sucedido academicamente, quase imediatamente imaginava-se que esse estudante brilhante se tornaria um médico. Muitas vezes, nem se perguntava se o jovem desejava ser médico. Era uma preposição. Era a profissão que prometia a maior recompensa financeira. Hoje, os médicos frequentemente enfrentam dificuldades financeiras que não desejariam os meus piores inimigos. Seguradoras controlando os negócios, cuidando da saúde, administradas, intervenções governamentais, processos por erro médico, para mencionar alguns desses problemas. E a garotada quer ser estrela do basquete, jogador de golfe como Tiger Woods, gênio da computação, estrela do cinema, roqueiro, rainha da beleza ou corretor de Wall Street. Isso acontece simplesmente porque é aí que estão a fama, o dinheiro e o prestígio. Eis o motivo por que é tão difícil motivar a garotada na escola. Eles sabem que o sucesso profissional já não depende apenas do sucesso acadêmico, como em outros tempos. Como os estudantes deixam a escola sem habilidade financeira, milhões de pessoas instruídas obtêm sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo, o que fazer com ele depois de tê-lo ganho, e o que se chama aptidão financeira, o que você faz com o dinheiro depois que ganhou. Como evitar que as pessoas lhe tirem o dinheiro? Quanto tempo você o conserva e o quanto esse dinheiro trabalha para você? A maioria das pessoas não descobre o motivo de suas dificuldades financeiras, porque não entende os fluxos de caixa. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e ser analfabeto do ponto de vista financeiro. Essas pessoas muitas vezes trabalham mais do que seria necessário, porque aprenderam a trabalhar arduamente, mas não como fazer o dinheiro trabalhar para elas.
a história de como conquistar um sonho financeiro e se transformar em um pesadelo financeiro. A visão cinematográfica de pessoas trabalhadoras, que elas têm um padrão definido, recém-casados, jovens altamente instruídos, felizes, mudam-se para pequenos apartamentos alugados imediatamente, percebem que estão poupando dinheiro, porque dois podem viver com a mesma despesa de um. O problema é que o apartamento é apertado. Decidem então poupar para comprar a casa de seus sonhos e ter filhos. Eles têm duas rendas e se concentram em suas carreiras. Suas rendas começam a aumentar. E a aumentar. Temos então um gráfico. Aquele mesmo ativo, passivo, despesa, renda com uma seta para cima. E suas despesas também. Despesas com uma seta para cima e uma para fora da caixa, que significa perder o dinheiro. A despesa número 1 para a maioria são os impostos. Muitas pessoas pensam que se trata do imposto de renda, mas para grande parte dos americanos, o que pesa mais é a Seguridade Social. Para o empregado, parece que a contribuição à Seguridade Social combinada com a do Medicare, que seria o plano de saúde nos Estados Unidos, é cerca de 7,5%. Mas, na verdade, é 15%, porque o empregador deve dar sua contrapartida do mesmo montante. Essencialmente, esse é um dinheiro que o empregador não pode pagar a você. Além disso, você ainda paga imposto de renda sobre a quantidade deduzida dos seus salários para o plano de saúde. Renda essa que você nunca recebeu porque foi transferida na fonte para o plano de saúde. E o seu passivo também aumenta. Então, o mesmo quadrado lá do gráfico, com a seta para cima no item passivos. No caso brasileiro, as contribuições para a Previdência Social são deduzidas do salário antes do cálculo do imposto de renda. E isso é visto mais claramente se voltarmos ao caso do jovem casal. Em consequência do aumento de suas rendas, eles resolveram comprar a casa de seus sonhos. Uma vez adquirida, eles pagaram novo imposto, o chamado imposto de propriedade. Então, eles compraram carro novo, novos móveis, novos eletrodomésticos para montar um novo lar. E de repente, acordam e a coluna do passivo está atulhada de dívidas hipotecárias e do cartão de crédito. Agora eles estão aprisionados na corrida dos ratos. Chega o primeiro filho, eles trabalham ainda mais. Mais dinheiro, mais imposto, a chamada escala da alíquota. Um cartão de crédito chega pelo correio. Eles usam mais despesa. Uma financeira telefona e diz ao seu maior ativo, sua casa, teve o seu valor aumentado. A empresa oferece um empréstimo de consolidação, porque sua ficha é tão boa, e ele diz o que é mais inteligente a fazer é zerar os altos juros ao consumidor, liquidando seu débito junto ao cartão de crédito. E além de tudo, os juros pagos sobre a hipoteca imobiliária podem ser deduzidos dos impostos de renda. Eles aceitam e zeram os débitos de seus cartões de crédito, onerados pelos elevados juros ao consumidor. Eles suspiram aliviados. A dívida com o cartão de crédito está encerrada. Agora, suas dívidas de consumo estão somadas à hipoteca imobiliária de suas próprias casas. As prestações mensais são deduzidas porque ampliam o financiamento para 30 anos e a atitude parece ser muito inteligente. O vizinho os convida para irem às compras, afinal, está começando a liquidação, o Memorial Day, importante feriado americano em que se homenageiam os mortos na guerra, comemorado nas últimas segundas-feiras de maio. Uma chance de poupar algum dinheiro. Eles se dizem, não vamos comprar nada, só vamos olhar.
Mas, para a eventualidade de achar uma boa oferta, põe aquele novo cartão de crédito na carteira. Encontro esse jovem casal a toda hora. Seus nomes mudam, mas seu dilema financeiro é o mesmo. Eles vêm às minhas palestras para ouvir o que eu tenho a dizer. Perguntam-me: o senhor pode nos dizer como ganhar mais dinheiro? Seus hábitos de compra os levam a buscar mais renda. Eles nem sabem que o problema está na forma que escolheram para gastar o dinheiro. São provocados por seu analfabetismo financeiro e por não entenderem a diferença entre um ativo e um passivo. Raramente os problemas de dinheiro das pessoas são resolvidos com mais dinheiro. A inteligência resolve os problemas. Um amigo meu costuma repetir uma frase para pessoas endividadas: se você descobre que se enterrou num buraco, pare de cavar. Quando criança, meu pai dizia frequentemente que os japoneses conheciam 3 poderes: o poder da espada, o poder da joia e o poder do espelho. A espada simboliza o poder das armas. Os Estados Unidos têm gastado trilhões de dólares em armamento. E por isso, a presença militar é suprema no mundo. A joia representa o poder do dinheiro. Há uma certa verdade no dito. Lembre-se da regra de ouro. Quem tem ouro faz as regras. O espelho significa o poder do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, de acordo com a lenda japonesa, era o mais apreciado dos 3 poderes. Os pobres e a classe média, muitas vezes, permitem que o poder do dinheiro os controle. Ao simples acordar e trabalhar mais arduamente, deixando de perguntar-se a si mesmos se o que fazem tem sentido. Eles dão um tiro no próprio pé na hora em que saem de casa todos os dias, por não entendê-lo plenamente. A vasta maioria das pessoas permite que o formidável poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Contudo, o poder do dinheiro é usado contra elas. Se usassem o poder do espelho, teriam se perguntado: isso tem sentido? Com muita frequência, em vez de confiar em sua sabedoria íntima, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Fazem apenas o que todo mundo faz. Conformam-se em vez de questionar. Muitas vezes repetem sem pensar o que lhes foi dito. Ideia como diversifique ou sua casa é um ativo, sua casa é seu maior investimento. Você terá uma redução nos impostos, endividando-se mais. Consiga um emprego seguro, não assuma riscos. Disse que para muitas pessoas o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. De acordo com psiquiatras, o medo de falar em público é provocado pelo medo do ostracismo, o medo de aparecer, o medo das críticas, o medo do ridículo, o medo de se tornar um pária, o medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. É por isso que meu pai, instruído, dizia que os japoneses davam maior valor ao poder do espelho, porque somente quando olhamos nós, como seres humanos, nos olhamos no espelho e encontramos a verdade. É a principal razão pela qual as pessoas dizem: procure segurança. É o medo. Isso vale para tudo: esporte, relacionamento, carreira ou dinheiro. E esse mesmo medo, o medo do ostracismo, é o que leva as pessoas a se conformarem e não questionarem opiniões aceitas ou tendências generalizadas. Sua casa é um ativo. Faça um empréstimo consolidado, suas dívidas. Você vai ficar livre delas. Trabalhe com mais afinco.
é uma promoção. Algum dia chego a vice-presidente. Poupe! Quando tiver um aumento, vou comprar uma casa maior. Fundos de seguro, mútuo, bonecas, chicle. Meu elmo estão em falta, mas ainda tenho uma reserva para um cliente que não apareceu. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de se acompanhar a maioria e não querer ficar atrás do vizinho. Ocasionalmente, todos nós precisamos nos olhar no espelho e seguir nossa sabedoria interior e não nossos medos. Quando Mike e eu estávamos com uns 16 anos, começamos a ter problemas na escola. Não éramos maus garotos, apenas começamos a nos distanciar da maioria. Trabalhávamos para o pai do Mike, depois da aula e nos fins de semana, e muitas vezes Mike e eu passávamos horas depois do trabalho sentados juntos com seu pai, enquanto esse se reunia com diretores de banco, advogados, contadores, corretores de investimento, investidores, gerentes e empregados. Ele era um homem que deixara a escola aos 13 anos e agora dirigia, instruía, comandava e questionava pessoas com alto nível de escolaridade. Elas acorriam ao seu chamado e se preocupavam quando ele não as aprovava. Esse era um homem que não tinha acompanhado a multidão, um homem que pensava por si próprio e detestava as palavras: temos que fazer assim, porque todos fazem assim. Ele também odiava ouvir: não é possível. Se você quisesse levá-lo a fazer alguma coisa mais, bastava dizer: acho que o senhor não consegue isso. Mike e eu aprendemos mais assistindo a essas reuniões do que anos de escola, incluindo a faculdade. O pai de Mike não tinha uma instrução formal, mas tinha conhecimento financeiro e, em consequência, era bem-sucedido. Ele costumava repetir para nós: uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela mesma. Portanto, Mike e eu tínhamos o privilégio de passar horas ouvindo e, no processo, aprendendo com pessoas inteligentes. Mas, por causa disso, Mike e eu não podíamos acomodar-nos ao dogma padrão que nossos professores pregavam, e isso criava problemas. Sempre que um professor falava: se vocês não tirarem boas notas, vocês não se sairão bem no mundo real, Mike e eu franzíamos as sobrancelhas. Quando nos diziam para prosseguir as normas e não nos desviar das regras, víamos por que esse processo de ensino desestimulava de fato a criatividade. Começamos a entender por que Pai Rico nos dizia que as escolas se destinavam a formar bons empregados em lugar de bons empregadores. De vez em quando, Mike e eu perguntávamos a nossos professores como se aplicava na prática o que estávamos estudando, ou por que não estudávamos o dinheiro e como ele funciona. Essa última pergunta era muitas vezes respondida com uma afirmação de que o dinheiro não era importante, que se nós tivéssemos uma educação excelente, o dinheiro viria atrás. Quanto mais sabíamos sobre o poder do dinheiro, mais nos distanciávamos dos nossos mestres e colegas. Meu pai, instruído, nunca me pressionava em relação às notas. Muitas vezes me perguntei por quê. Ele, porém, começou a discutir sobre o dinheiro com 16 anos. Já tinha provavelmente uma base de conhecimento sobre dinheiro melhor do que minha mãe e meu pai. Eu sabia escriturar livros contábeis, ouvia especialistas em tributação, advogados especializados em questões empresariais, gerentes de banco, corretores imobiliários, investidores. Meu pai falava com professores. Certo dia, meu pai falou que nossa casa era o seu maior investimento.
Uma discussão um tanto desagradável teve início quando lhe mostrei por que não achava que uma casa fosse um bom investimento. O diagrama a seguir ilustra a diferença nas percepções do meu pai rico e do meu pai pobre no que se referia a casas. Um pensava que a sua casa era um ativo, o outro pensava que era um passivo. Pai rico, ativo, um quadrado escrito ativo na frente da palavra pai rico, em branco, e um quadrado escrito passivo, e dentro desse quadrado escrito casa. Pai pobre, quadrado na frente da palavra pai pobre, escrito ativo, e dentro desse quadrado escrito casa, e um outro quadrado na frente escrito passivo. Lembro que tracei o diagrama a seguir para mostrar a meu pai a diferença dos fluxos de caixa. Também lhe mostrei as despesas que acompanhavam a posse de uma casa. Uma casa maior representa despesas maiores e o fluxo sai pela coluna das despesas. Então você tem no diagrama despesas, uma seta vai para passivos, hipoteca imobiliária sobe para despesas. Seguindo a seta existe hipoteca imobiliária, impostos sobre a propriedade, seguro, manutenção, serviços de utilidade pública. Atualmente ainda ouço contestações à ideia de que uma casa não é um ativo. Eu sei que para a maioria das pessoas, ela não é só seu maior investimento, como também seu sonho. E sermos donos da nossa moradia é melhor do que nada. Eu ofereço simplesmente uma maneira alternativa de encarar esse dogma popular. Se minha mulher e eu fôssemos comprar uma casa maior, mais vistosa, nós a encararíamos não como um ativo, mas como um passivo, já que estaria tirando dinheiro de nossos bolsos. Aqui vai um argumento que desenvolvo. Na verdade, não espero que a maioria das pessoas concorde com ele, uma vez que um lar agradável é um fator emocional. E, no que se refere a dinheiro, grandes emoções tendem a reduzir a inteligência financeira. Em relação a casas, destaco que, em geral, as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Em outras palavras, compra-se uma casa nova a cada tantos anos, incorrendo cada vez em um novo empréstimo de 30 anos sobre a casa anterior. Apesar de poderem deduzir os juros da hipoteca imobiliária para fins de imposto de renda, as pessoas pagam todas as demais despesas com o dinheiro que sobra depois de pago o imposto, mesmo depois que lidam com a hipoteca. Impostos sobre a propriedade. Os pais de minha mulher ficaram chocados quando os impostos sobre a propriedade relativos à sua residência aumentaram para $1.000 mensais. Isso ocorreu após a sua aposentadoria, de modo que o aumento pressionou seu orçamento e eles se viram obrigados a mudar de casa. O valor dos imóveis nem sempre aumenta. Em 1997, enquanto escrevo esse livro, eu tenho amigos que devem $1 milhão por imóveis que só conseguiram vender por 700 mil. As maiores perdas são as das oportunidades que não foram aproveitadas. Se todo o seu dinheiro está comprometido com o imóvel onde mora, você pode ser obrigado a trabalhar mais porque todo o seu dinheiro continua saindo na coluna das despesas, o padrão clássico de fluxo de caixa da classe média. Em lugar de aumentar a coluna dos ativos, se um jovem casal destinasse uma soma maior de aquisição de ativos, mais tarde teria maiores facilidades, especialmente estaria preparado para pagar os estudos superiores de seus filhos. Seus ativos teriam aumentado para pagar os estudos superiores e teriam também disponibilidade para cobrir as despesas. Com excessiva frequência, um imóvel residencial só serve como meio de incorrer em empréstimos hipotecários para pagar despesas crescentes. Em suma, o resultado final de optar por possuir um imóvel residencial caro demais, em lugar de começar
a formar um portfólio de ativos mais cedo prejudica o indivíduo de 3 formas. A primeira, perda de tempo, porque outros ativos poderiam ter registrado um aumento em seu valor. Segundo, perda de capital adicional, que poderia ter sido investido em vez de ter pago altas despesas de manutenção relacionadas diretamente ao imóvel residencial. E terceiro, perda na instrução. Com muita frequência, os casais consideram seu imóvel residencial as poupanças e o plano de aposentadoria como o total de sua coluna de ativos. Como não tem dinheiro para investir, eles simplesmente não investem. E isso lhes custa a experiência do investimento. Quase nunca conseguem tornar-se o que o mundo dos investimentos denominaria um investidor sofisticado. E os melhores investimentos são, em geral, oferecidos aos investidores sofisticados, que, por sua vez, vendem-nos às pessoas que buscam a segurança. A demonstração financeira de meu pai, instruído, é a melhor demonstração da vida de alguém que está na corrida dos ratos. Suas despesas sempre acompanham sua renda, de modo que nunca investiu em ativos. Em consequência, seus passivos, como a hipoteca imobiliária, as dívidas do cartão de crédito, eram maiores que seus ativos. A figura a seguir fala mais que 1000 palavras. Existe uma figura, um quadrado grande, a demonstração da figura financeira do meu pai. Dentro desse quadrado grande, um quadrado no canto inferior direito escrito passivos, ao lado esquerdo, outro quadrado escrito ativos. Acima, um quadrado escrito despesas e acima um quadrado escrito renda. A demonstração financeira pessoal do meu pai, por outro lado, reflete os resultados de uma vida dedicada ao investimento e à minimização do passivo. A demonstração financeira do meu pai rico. Quadrado grande, em cima escrito renda, abaixo um menor despesa, abaixo despesa um grande escrito ativos, no lado direito um pequeno escrito passivos. Uma revisão da demonstração financeira do meu pai rico demonstra por que os ricos ficam mais ricos. A coluna dos ativos gera renda mais do que suficiente para cobrir as despesas. Com um saldo reinvestido na coluna de ativos, a coluna dos ativos continua crescendo e, portanto, a renda gerada continua crescendo com eles. O resultado é: os ricos ficam mais ricos. Por que os ricos ficam mais ricos? Aí você tem, nesse mesmo quadrado, uma seta que sai de renda, passa em despesas, passa em ativos e volta para a renda. Uma pequenininha que está em passivos e uma pequena saindo do quadrado. A classe média se encontra em um estado de constante dificuldade financeira. Sua renda principal é gerada por salários e quando seus salários aumentam, seus impostos também aumentam. Suas despesas tendem a crescer no mesmo montante de seus salários. Daí a expressão corrida dos ratos. Eles consideram seus imóveis residenciais como seu principal ativo, em lugar de investir em ativos geradores de renda, porque a classe média tem dificuldades financeiras. Você tem uma seta do passivo, passando para a despesa, passando para a renda, e outra saindo de despesa, saindo para fora do quadrado. O padrão de se considerar o imóvel residencial como investimento é a filosofia de que o aumento de salário significa que você pode comprar uma casa maior ou gastar mais do que a base atual do endividamento da sociedade. Esse processo de despesa crescente faz com que as famílias se endividem mais e tenham mais incerteza financeira, mesmo quando progridem no emprego e recebem aumentos salariais regulares. Essa é uma vida muito arriscada, decorrente da precária instrução financeira. A maciça perda de emprego na década de 90, o downsing das empresas, trouxe à luz a instabilidade financeira da classe média. De repente, os planos de pensão das empresas
estavam sendo substituídos por planos 401k, planos de contribuição definida em que a aposentadoria é resultada do montante acumulado ao longo dos anos e que são o oposto dos antigos planos de aposentadoria em que o benefício era definido. A Seguridade Social está, obviamente, com problemas e não pode ser considerada como uma alternativa da aposentadoria. O pânico se instalou na classe média. O bom nesses dias é que muitas dessas pessoas reconhecem esses problemas e começam a aplicar em fundos mútuos. Esse aumento nos investimentos é responsável em boa medida pela acentuada alta do mercado de ações. Hoje, mais e mais fundos mútuos estão sendo criados em resposta à demanda da classe média. Os fundos mútuos são populares porque representam segurança. Os aplicadores médios dos fundos de pensão estão demasiadamente ocupados, trabalhando para pagar impostos e hipotecas imobiliárias, e têm dificuldades em poupar de modo a poder pôr seus filhos na faculdade e liquidar as dívidas do cartão de crédito. Não tem tempo para aprender a investir, de modo que confiam na experiência do administrador do fundo mútuo. Como o fundo mútuo também inclui muitos tipos diferentes de investimentos, tem-se uma sensação de segurança porque o fundo é diversificado. Esse grupo de classe média instruída aceita o dogma da diversificação, defendido por corretores de fundos mútuos e consultores financeiros. Procure a segurança, evite o risco. A verdadeira tragédia, contudo, é a falta de instrução financeira precoce, responsável pelo risco enfrentado pela pessoa comum da classe média. A razão é que precisam procurar a segurança, porque sua situação financeira é, na melhor das hipóteses, precária. Seus balanços não fecham, estão atulhados de passivos, sem verdadeiros ativos para gerar renda. Em geral, sua única fonte de renda é o contra-cheque. Seu modo de vida depende totalmente do empregador. Sendo assim, quando os verdadeiros negócios de sua vida aparecem, essas pessoas não podem aproveitar a oportunidade. Elas devem procurar a segurança porque estão trabalhando muito, pagando impostos máximos e assoberbados de dívidas. Como disse no início da sessão, a regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Uma vez que você consiga entender a diferença, concentre seus esforços na compra exclusiva de ativos, geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para se tornar rico. Continue fazendo isso e sua coluna de ativos crescerá. Concentre-se em reduzir passivos e despesas. Isso aumentará o dinheiro disponível para continuar aumentando a coluna dos ativos. Logo, a base de ativos será tão profunda que você poderá permitir-se olhar para investimentos mais especulativos. Investimentos que podem ter retorno que varia de 100% ao infinito. Investimentos em que 5.000 pode se transformar rapidamente em 1 milhão ou mais. Investimentos que a classe média considera demasiado arriscado. O investimento não é arriscado, é a falta de simples inteligência financeira, a começar pela alfabetização financeira, que leva o indivíduo a ser muito arriscado. Se você fizer o que as massas fazem, você terá a seguinte situação. No mesmo gráfico lá dos quadrados, aonde tem a caixa de passivos escrito trabalha para o banco. Na despesa, trabalha para o governo. E na renda, trabalha para o patrão. Como empregado, possuidor da casa própria, seus esforços no trabalho, em geral, resultam no seguinte. Você trabalha para alguém. Os esforços e o sucesso da maioria das pessoas assalariadas ajudarão a garantir o sucesso, o enriquecimento e a aposentadoria do dono da empresa e dos seus acionistas.
Você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte do seu contra-cheque, antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. Você trabalha para o banco. Depois dos impostos, sua maior despesa é, em geral, a hipoteca imobiliária e a conta do cartão de crédito. O problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas três parcelas leva consigo uma parte importante do seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que seus maiores esforços beneficiem diretamente você e sua família. Uma vez que você decidiu cuidar de seus próprios problemas, como determinar seus objetivos, é necessário, em geral, dedicar-se à sua profissão e usar os salários recebidos para financiar a aquisição de ativos. À medida em que os ativos crescem, como medir a extensão de seu sucesso? Quando alguém percebe que está rico, que tem fortuna, da mesma maneira que tenho minhas definições de ativo e passivo, também tenho minha própria definição para a riqueza. Na verdade, eu a tomei emprestada de alguém chamado Buckminster Fuller. Alguns o consideram um charlatão e outros um gênio vivo. Anos atrás ele criou um auê entre os arquitetos ao solucionar a patente para algo chamado um domo geodésico. Mas ao fazer isso, ele também falou algo sobre a riqueza. Parecia à primeira vista muito confuso, mas depois de relê-lo algumas vezes, começou a fazer sentido. A riqueza é a capacidade de uma pessoa de sobreviver tantos dias a mais ou a se preparar para parar de trabalhar hoje. Por quanto tempo poderei sobreviver se parar de trabalhar hoje? Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativos e passivos, que frequentemente está repleta com o lixo caro e as opiniões de pessoas sobre o valor das coisas, essa definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada. Poderia, assim, medir e saber realmente em que pé estou, em termos de meu objetivo de tornar-me financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comparados e agora abandonados num canto da garagem, a riqueza mede quanto dinheiro seu dinheiro está gerando e, portanto, sua sobrevivência financeira. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação com a coluna das despesas. Veja um exemplo. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere 1.000 por mês e que eu tenha despesas mensais de 2.000. Qual é a minha riqueza? Voltemos à definição de Buckman Fuller. Usando essa definição, por quantos dias para frente posso sobreviver? Consideremos um mês de 30 dias. Por essa definição, eu tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de 2.000, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas sou abastado. Agora eu tenho uma renda gerada por ativos a cada mês que cobre totalmente as minhas despesas mensais. Se eu desejo aumentar essas despesas, preciso primeiro aumentar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse nível de vida. Observe que, nesse ponto, eu não dependo mais de meu salário. Eu me concentro com sucesso em construir uma coluna de ativos que me torne financeiramente independente. Se eu largar meu emprego hoje, eu poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado por meus ativos? Meu próprio objetivo poderia ser empregar o excedente de meu fluxo de caixa no reinvestimento em mais ativos.
Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna dos ativos, mais esta crescerá. Quanto mais meus ativos crescerem, mais aumentará meu fluxo de caixa. E enquanto eu mantiver minhas despesas menores do que o fluxo de caixa gerado por esses ativos, eu me tornarei mais rico, com mais e mais fontes de renda além do meu trabalho físico. Enquanto esse processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. A verdadeira definição de riqueza depende de quem a define. Você nunca poderá ser rico demais. Lembre dessa observação simples. Os ricos compram ativos. Os pobres só têm despesas. A classe média compra passivos pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios? Qual é a resposta? Ouça o fundador do McDonald's.